Nós continuamos hoje então com a nossa série Depois do Siga-me. Se você perdeu o primeiro episódio, recomendo muito você ouvir o episódio da semana passada. A gente tem isso no Spotify. Talvez uma mensagem anterior, porque sem querer eu acabei fazendo uma pré-série. Então são duas mensagens importantes que falam sobre seguir a Jesus, sobre o verdadeiro discipulado a Cristo, o fato de estarmos olhando para Jesus. Nessa manhã, a nossa mensagem, semana passada, foi ponto de partida. Nós partimos do fato de que Jesus chama para o siga-me, ele diz: arrependei-vos, mudem de direção. A nossa vida não pode ser mais a mesma se nós nos chamamos discípulos de Jesus. Se nós aceitamos o convite do siga-me, a nossa vida tem que entrar num processo de transformação e num processo de conhecê-lo. E a única forma de conhecê-lo verdadeiramente e profundamente, de forma que transforme nosso interior, é conhecendo Ele mais de perto. Por isso, siga-me é uma palavra simples e tão importante. Siga-me. Aonde eu estiver, esteja comigo. Para onde eu estou indo, prepare-se para ir. Essa é a ideia. Nessa manhã, no nosso segundo episódio, nós vamos falar sobre... O nome desse episódio é Um Novo Ritmo. Então, dentro da ideia de depois do siga-me, algumas coisas precisam acontecer e algumas coisas acontecem. Uma delas é que nós precisamos aprender o que eu estou chamando de um novo ritmo. Vamos começar usando aqui a ideia do ritmo para você entender o que eu quero dizer. Onde é que nós temos a representação mais simples de ritmo? Na música, certo? Então, tem várias coisas que podem acontecer com relação ao ritmo que prejudicam o bom andamento daquilo que a gente está fazendo, né? Se a música não está num ritmo, ela se perde no ritmo, ela atrapalha todo mundo de seguir a canção, certo? Isso normalmente é culpa do baterista. Cadê o baterista? Que o baterista deveria ser o coração, e é o coração da banda. Mas também acontece, às vezes, porque os líderes têm suas personalidades, então eles também interferem. E aí, se o baterista for fiel no ritmo, ele vai seguir o ritmo do líder. Aqui na igreja, vou falar para vocês, o Pedro gosta de tocar mais devagar, e o Bruno gosta de tocar mais rápido. Eu estou pensando em como fazer um merge dos dois para ter um músico perfeito no ritmo. Eles não tocam fora do ritmo, os caras são muito bons, mas o Bruno sempre gosta de acelerar. A gente fala: eu estou conseguindo falar as palavras, Bruno, mais devagar. E o Pedro fala assim: Pedro, eu estou quase falando em 3 minutos uma palavra que dá para falar em 2. Né? Então, assim, brincadeiras à parte, para vocês entenderem como isso nos orienta. Existe um ritmo adequado para as coisas. Aqui a gente não está tentando ser perfeito, mas eu vou comprar um metrônomo para esses meninos, porque o metrônomo é a nossa referência. Se você usar o metrônomo, os músicos sabem disso, eles têm pavor de metrônomo, músico. Eles têm pesadelo, eles sonham com um metrônomo gigante perseguindo eles, assim. É horrível, porque o metrônomo não deixa você... como é que fala? Não exposto. Seguir metrônomo é difícil. Quem já fez gravação sabe, descobre isso. Tocar aqui às vezes até é fácil. Você vai fazer uma gravação, vocês não conhecem essa praia um pouco mais assim detalhada. Quem já gravou sabe, parece que você sempre seguiu o metrônomo na sua vida. A hora que você vai gravar, você sai dele toda hora. Aí tem que parar, voltar, é cansativo, enfim. Pega essa ideia. O metrônomo estabelece o batimento perfeito. Sabe aquele metrônomo que parece um pêndulo? Você define o quanto ele tem que ser. Ele não vai mudar. E você vai se matando ali para segui-lo. Mas você tem uma referência para segui-lo. Se há falta de ritmo, ou desalinhamento com um ritmo referência, as coisas ficam um pouco fora, como eu disse. Uma outra coisa que tem a ver com ritmo nos dias atuais, que eu chamo de o frenesi dos dias atuais. Eu não sei se você sabe, mas o mundo hoje é muito louco. As coisas são muito corridas. Quem aqui se sente às vezes perdido no tempo, nas atividades? Poucas pessoas, nem preciso pregar hoje então. Que maravilha, Deus abençoe. Viu? Semana que vem, não, a Bebeta vai estar aqui. Na outra semana nós vamos fazer um seminário sobre vida tranquila. E vocês estão todos escalados que não levantaram as mãos. A vida está extremamente agitada, muito mais do que já foi um dia. É um ritmo de ansiedade constante, é um ritmo de performance requerida constante de cada um de nós, em qualquer situação.
Seja você um profissional trabalhando, viajando, um profissional no escritório, você que está em casa, você que está só estudando, parece que não tem como escapar. Até as crianças estão ficando mais doentes, dizem as pesquisas com tudo isso. Os professores estão aqui, podem me falar se não, porque elas recebem a falta de ritmo das famílias, dos pais, do mundo. Isso se transfere para a rotina, enfim. E elas são pequenas, elas não desenvolveram ainda estruturas, né, para suportar isso, mas é a nossa realidade. E nessa manhã, dentro da nossa série, então, que eu queria conversar com vocês é justamente algo nessa direção. Porque quando Jesus diz, siga-me, Ele vai nos ensinar algumas coisas, e ao nos ensinar algumas coisas, Ele vai precisar que nós desaprendamos algumas outras coisas. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11. A nossa mensagem de hoje, se você for levar o principal, é sobre isso. Além do arrepender-se, no caminho do siga-me, Jesus vai nos chamar para abandonarmos o ritmo da nossa própria vida, para aprender o ritmo livre da graça, o ritmo do reino de Deus. Esse é o convite dele para você e eu nessa manhã, desafiador, mas muito profundo. Mateus capítulo 11, vamos ler somente do 28 ao 30. Vamos lá? Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar? Pai, nós nos debruçamos na Tua palavra agora, Senhor, e precisamos de Tua ajuda, Senhor. Precisamos de Tua ajuda para acalmar o nosso coração, para compreendermos aquilo que o Senhor está nos dizendo nesse texto, e como nós podemos trazer isso para a nossa vida, Senhor, para a vida real. Sabemos que é um tema difícil para viver hoje em dia, mas também sabemos o quanto precisamos disso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que esse texto nos apresenta? Vamos dar uma olhadinha primeiro no texto, depois a gente vê como aplicá-lo. Esse texto é um texto muito conhecido, as pessoas gostam muito de citar, principalmente a primeira parte, né? Venham a mim todos estáis cansados, sobrecarregados, e eu lhes darei descanso a vocês. Aleluia, amém, vem Senhor. A gente fala isso muito rápido, a gente sabe isso de cor, e a gente não reflete no que é que está sendo proposto de verdade. Então é importante que a gente entenda esse texto. A primeira coisa que aparece nesse texto para mim é uma oferta. Logo no começo, Jesus faz uma oferta, que nós vamos descobrir depois, ao final do trecho, que é uma oferta onde Jesus está vendo a condição da alma daquelas pessoas. Ele diz, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus está falando isso, não de forma solta, Ele está falando porque Ele está olhando para aquelas pessoas. E o discernimento do Espírito na vida de Jesus diz a Ele olha para a vida das pessoas e fala, essas pessoas estão com as almas cansadas e sobrecarregadas. E aí Ele diz, venham a mim todos os que se reconhecem nessa condição. Ele já começa assim. Então nós temos primeiro um convite. Anote na sua cabeça, primeiro existe um convite, que é do Senhor. Ele vê você. Ele vê você. Ele vê você. Ele nos vê. Quando eu estou desesperado em casa com um acúmulo de atividades, eu tenho um mau costume de não olhar a agenda direito. Às vezes eu marco mais de um compromisso na mesma semana, e isso sobrecarrega, porque aí eu tenho que preparar coisa para 2, 3 frentes diferentes. Começa a dar um certo pânico, não é? Eu preciso me lembrar do convite de Jesus e me ver como alguém necessitado de responder a esse convite. Venham a mim, todos. Ele não diz todos e acaba. Venham a mim todos. Venham a mim todos, todos vocês. Vem aqui para frente. Nós vamos orar com vocês. Todos.
Não, ele diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus nos vê e vê a condição da nossa alma. Esse texto fala muito sobre isso, a condição da alma. Normalmente a gente usa para todo o outro cansado, nós podemos usar sim, porque outros textos das Escrituras apoiam esse tipo de visão, mas eu quero que você se lembre que essa coisa é importante também, porque isso é difícil de explicar com palavras, né? Mas é aquela coisa interior, sabe? Às vezes você não está no físico cansado, você podia correr uma maratona, mas a alma está cansada. Faz sentido para vocês essa diferença? Eu me sinto cansado. Eu fui no médico e ele falou que eu não tenho nada, mas eu me sinto cansado. Há algo em mim cansando a minha alma. Segunda coisa importante que esse texto apresenta, então, ele diz: darei descanso a vocês. E mais tarde nós vimos descanso às suas almas. Então, aqui há uma promessa. Quem gosta de promessa? Então, em vez de você fazer a Bíblia uma caixinha de promessas, fica tirando promessas aleatórias e falando assim como se Deus fosse cumprir qualquer coisa que você tirou de caixinha de promessa, pegue as promessas reais, aquelas que são verdadeiras. Essa aqui é uma promessa. É difícil falar isso, mas eu estou tentando aprender a falar essas coisas para mim mesmo. É uma promessa. Promessa de Jesus, vocês acham que ela se cumpre ou não? Ela tem que se cumprir, porque é a palavra do Senhor. Então guarde duas coisas já. Há um convite que você precisa responder. Esses convites envolvem fé, claro. Tem que crer naquele que está falando aquela palavra. Não é como se alguém entrasse aqui e falasse assim: vá até meu escritório na rua Visconde de Naca, 1440, onde eu trabalho, viu? Mas não vai lá não. Que eu não vou poder fazer o que eu vou falar agora. Vá nesse escritório na rua Visconde de Naca, 1440, te darei R$1.000. Tem certeza que 2 ou 3 só daqui vagariam. Ah, vocês são dinheiristas, né? Peguei no ponto fraco, né? Tá bom. E se eu falasse assim: vá na Visconde de Naca 1440 e vá até lá que eu vou te dar descanso, vocês iriam também? O dinheiro vocês vão, né? Já percebi. O que eu quero dizer com isso é simples. Existe esse movimento que nós temos que fazer de ir em direção a algo. E nós estamos ouvindo o Senhor fazer uma promessa: vinde a mim, todo que está cansado e sobrecarregado, e eu darei descanso. Eu sei que descanso é o que você procura. Descanso fala de paz. Descanso fala de sossego, de bem-estar. Descanso não fala de não trabalhar ou não de ter o que fazer. Fala de estar bem, estar descansado na alma. Há um convite e há uma promessa. Mas há mais. O que mais que a gente pode tirar desse texto? De quem é esse convite? Você fala: óbvio, Jesus, né? Está escrito, ele diz que é. Mas veja como ele se posiciona. Ele fala: eu darei descanso a vocês, porque eu sou... tomem sobre vocês o meu jugo e aprendem de mim, pois eu sou manso e humilde. Ele está apontando aqui para uma coisa diferente. Por que ele está querendo falar isso? Precisava falar que ele é manso e humilde? Por quê? Talvez porque ele está tentando apontar uma outra tipo de relação que as pessoas estavam acostumadas, onde o que estava sobre elas não trazia suavidade nem mansidão, mas o contrário disso. Talvez uma exigência grande, uma opressão, uma pressão muito grande. Ele está dizendo, é quase como se ele dissesse assim: eu sei que vocês já não acreditam mais que seja possível encontrar alguém assim, mas eu sou manso e humilde. Pode vir. O convite que eu estou fazendo, a promessa que eu estou entregando, pode vir. La garantia soy yo, diria lá no Paraguai o vendedor de bugiganga. Só que ele não é, mas Cristo é. Cristo é. Então temos oferta, temos promessa, temos autoridade, temos alguém ali que pode garantir isso. E aí vem importante que ele diz o como alcançar isso, porque esse é o passo que na verdade acaba sendo mais difícil para nós entendermos, né? Nós queremos o descanso, confiamos na promessa. Ele diz como alcançar, e como alcançar é tomando o jugo de Cristo e aprendendo com Ele. Está vendo como que o siga se encaixa agora? Como que vai tomar o jugo de Cristo e aprender dele, se não segui-lo?
se não andar com Ele continuamente? Está vendo por que pastores e líderes insistem, discipuladores, com uma vida devocional, uma vida de leitura das Escrituras, uma vida de oração, uma vida de se entregar ao Senhor, que é mais do que só orar intercedendo por coisas, mas orar falando com Deus, buscando uma relação com Deus? Porque significa andar, isso significa andar com Jesus. Ele diz: a forma, se vocês realmente se veem como pessoas sobrecarregadas, que precisam de descanso na alma, aqui está a forma: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Então ele traz aqui o como. Esse como estabelece uma qualidade, uma forma, que é o jugo, suave e leve. Olha, ele já disse que eu sou manso e humilde. Lidar comigo é encontrar mansidão e humildade. Isso já é um alívio. Vamos dizer que está um grau aqui de sobrecarga, e você começa a ver que você pode andar com alguém que é manso e humilde. Eu não sei você, eu já sinto descer um pouquinho o nível aqui. Eu começando a sentir que eu posso relaxar um pouco. Sim ou não? Manso e suave, puxa, como que é isso? E aí ele diz que o como, a ferramenta que vai nos ajudar, também é leve e suave. Melhor ainda, porque ele podia ser manso e humilde e usar uma ferramenta pesada. Começou se dissesse Jesus assim: para você descansar sua alma, você precisa jejuar de água e de comida por 30 dias. É uma ferramenta pesada, concorda? Mas ele disse algo suave, leve, o jugo. Ele usa a figura do jugo. E essa figura nos dá um entendimento. Quem não sabe o que é o jugo? Quem nunca ouviu essa palavra? Eu nunca ouvi essa palavra até ler a Bíblia, porque essa é uma palavra da agricultura, certo? O jugo é aquela peça que vai em cima de 2 bois, uma peça de madeira, tá bom? Isso é o jugo. Essa peça, nós aprendemos aqui, claro, fui fazer uma pesquisa porque eu não sou expert nesse assunto. Jesus sabia disso como carpinteiro, que esse jugo é uma peça que mal feita poderia machucar o boi. Então essa peça era usada no boi, e o boi puxava o arado para preparar o terreno. Então o boi está em tarefa. Vejam, falar sobre descanso e falta de tirar sobrecarga não é falar em não fazer nada. A gente acha que não fazer nada é que vai nos dar paz, vai te dar outro tipo de doença e de situação. Não é sobre isso. E aqui que está o pulo do gato, como a gente diz. Porque nós temos uma vida para ser vivida. O que nós queremos é ter paz e tranquilidade em meio à vida que a gente tem que viver, e torná-la melhor de uma certa forma. Mas a gente sabe que não existe ir para um mosteiro e se livrar de todas as situações da vida, e agora eu vou ter paz, e agora eu vou ter paz na alma. Não é assim. Então o boi está trabalhando, o jugo é colocado sobre esses 2 bois. Quando ele diz que o jugo dele é suave, ele quer dizer o seguinte: o jugo que eu vou colocar sobre a sua vida, ele é sob medida para você. Olha que coisa linda. Deus trabalha conosco, com cada um de nós, de forma individual. O jugo que ele vai colocar sobre a vida, sobre a minha vida, é diferente sobre o que ele vai colocar sobre a sua vida. Ele vai fazer algo que é possível de você lidar. Não vai ser um jugo que vai machucar seu pescoço, porque é muito grande para você, ou muito complexo, ou muito difícil, ou muito pesado. Aí você diz: mas não tem um jeito de não pôr o jugo? Não é meio que assim, maldade, botar um animal para trabalhar com o jugo? Sabe o que acontece, irmão? O jugo é uma ferramenta muito interessante. O jugo, ele une 2 animais, 2 bois, no exemplo aqui que Jesus deu. E Jesus é o boi treinado, que vai do seu lado. E a outra característica do jugo é que, primeiro, ele deve ser feito sob medida para você e para o outro, para que ele não machuque você, que ele seja uma coisa que conduza bem. E a segunda coisa que o jugo faz é que o boi mais treinado sempre vai com um boi menos treinado, você. E o jugo vai ajudando você a saber como fazer o seu trabalho com o mínimo esforço, assim, com o esforço adequado. Se for rápido demais, o boi vai te segurar. Ele fala assim: ei, onde você pensa que você vai, boizinho?
Eu dito o ritmo. Eu dito o ritmo. Se você for muito devagar, ele falou, amigo, assim a gente não vai terminar o trabalho. Assim a gente não vai fazer o que a gente tem que fazer. Vamos no meu ritmo que vai dar tudo certo. O jugo que Jesus está oferecendo é esse. Ele quer nos tirar do outro jugo que nós estamos vivendo muitas vezes. Aqui nesse texto, irmãos, ele fala claramente, tá, sobre o jugo envolvendo aquelas pessoas em Israel, porque os fariseus tinham derrubado milhões de leis. Milhões é um exagero, eu às vezes exagero também. 613, eu já acho que parece milhões mesmo. Imagina você ter 613 leis para observar, além dos 10 mandamentos. Cheio de regrinhas, cheio de coisas. As pessoas estavam oprimidas, elas estavam cansadas. E o alvo da lei de Deus, que era nos botar em um relacionamento com Deus, não era alcançado na vida dessas pessoas, porque isso era muito opressor, era muito pesado, não trazia vida para eles. Jesus está falando, livrem-se do jugo pesado de satisfazer a lei e ponham o jugo meu jugo, porque eu sou manso e humilde. É quase como dizendo, eu não sou como os fariseus que oprimem vocês, eu sou manso e humilde. E meu jugo é leve, suave. Esse peso que vocês têm sentido da religião em si aqui, da vida que vocês vivem, porque a vida deles lá é basicamente isso: comer, dormir, trabalhar e religião, naquela época. Esse peso que vocês vivem, ele não é necessário. Se você receber o meu jugo, deixa eu ser o boizão que vai ajudar você a ter ritmo na vida, e isso vai te trazer descanso para a sua alma. Olha que interessante, não é nos livrar de trabalhar e de fazer o que a gente precisa fazer, mas é para que a gente possa fazer isso sem peso excessivo, sem sentir uma sobrecarga da alma, sem sentir oprimido pela vida e passar a desfrutar a vida. Olha aqui alguns outros tipos de jugo. O jugo do mundo, né? A cobrança externa acaba sendo um jugo, sim ou não? Jesus quer que você abandone o jugo do mundo, não se submeta ao boizão do mundo, submeta a Jesus, ali do seu lado, os boizinhos lado a lado, não é nem atrás, é lado a lado. O jugo de nós mesmos, muita gente vive com um jugo opressivo sobre a sua própria vida. É você que está colocando um monte de peso na sua própria vida, exigências que você coloca para si mesmo, que Jesus nunca pediu, Deus nunca pediu, e às vezes não tem ninguém pedindo. Qual é exatamente o jugo que você deve permitir? O jugo das expectativas alheias, muitas vezes. Você está fazendo coisas para satisfazer algo que alguém pediu, porque diz que é assim que um homem deve ser, uma mulher deve ser. Precisa analisar se isso que eles estão falando vem da sociedade, ou vem das escrituras, ou vem de uma vida equilibrada com Deus. Você está vivendo para o padrão do mundo, ou você está vivendo para o padrão do reino de Deus? Se você escolher veja, a gente não está falando aqui nem de pecado, a gente está falando de estilo de vida, de decisão de vida. E aí você não entende porque você está sobrecarregado, mas você continua caminhando sobre um outro jugo. N.T. Wright fala uma coisa muito bacana sobre isso. Ele diz assim: o descanso de Jesus não é ausência de esforço, mas flui do caráter dele. Ele oferece o que ele tem, uma relação perfeita com o Pai. Se você ler os 2 versículos anteriores, Jesus começa falando sobre isso. A fonte dele para trazer a você uma vida de descanso na alma é a relação dele com o Pai. O que ele está dizendo é o seguinte: a verdadeira religião não é sobre as leis serem cumpridas no esforço da sua vontade, mas é sobre viver viver uma relação com Deus. E aí, para isso que eu vim, para revelar a vocês que o caminho para andar com Deus é possível. A ceia representou isso para nós também. N.T. Wright diz mais, ele diz: como seguir Jesus poderia ser algo suave? Porque ele diz que é suave. Ele mesmo não dissera que as pessoas deveriam estar preparadas para deixar a família, posses e a própria vida para trás a fim de segui-lo? O que tem de suave nisso? Abandonar tudo por causa de Cristo. Sim, ele disse isso, mas a suavidade e a alegria, o descanso e o refrigério que ele oferecia fluíam do caráter, da gentileza, da cordialidade dele para com todos os que, sobrecarregados com os fardos morais, com os fardos físicos,
emocionais, financeiros ou de qualquer outra natureza, para ele se voltavam. É isso que Jesus estava dizendo: venham a mim. Não vou te dar uma fórmula, não vou te dar um produto, não vou te dar um energizante, não vou te dar um Red Bull, não vou te dar remédio. Eu estou dando a mim. Venham a mim. Venham a mim, e eu darei descanso para as suas almas. Mas tomem o meu jugo. Não há na promessa, como a promessa ser concluída, se a gente não fizer a nossa parte. Tomem o meu jugo. Há uma decisão nossa aqui nesse assunto. Eu desejo o jugo do Senhor. Se vocês quiserem ler mais sobre descanso, no capítulo 10 do meu livro fala um pouco sobre esse descanso. Não é sobre a lei, não é sobre guardar o sábado, não é sobre guardar um horário, não é mais sobre isso. O descanso, ele é desfrutado em uma vida que descansa no Senhor, que confia no Senhor, para que as coisas sejam feitas. O que Jesus está falando aqui, eu disse, nós precisamos desaprender algumas coisas, né? Desaprender algumas coisas. Deixa eu falar para você rapidamente algumas frases que nos ajudam a pensar nisso. Em relação à performance, normalmente a gente diz: eu sou o que eu faço. Muita gente vive com esse jugo, que se entende na sua identidade: eu sou aquilo que eu faço. Não, você não é aquilo que você faz, você é aquilo que você é. O que você faz deveria fluir da sua identidade e não definir a sua identidade, porque às vezes nós estamos fazendo coisas que talvez a gente não goste tanto de fazer, e quando a gente associa a nossa identidade com o que a gente faz, a gente fica sobrecarregado e frustrado, porque a gente acha que a gente é aquilo que a gente nem gosta. A gente começa a não gostar de nós mesmos. Você é o que Cristo diz que você é nele, e não aquilo que você faz. O que você faz tem que fluir daquilo que você é, como discípulo, como cristão. Então, esse jugo é ruim. Eu sou o que eu faço. Ansiedade, tudo depende de mim. Quando a gente vive assim, tudo depende de mim. Se eu não me mexer, nada acontece. Isso é o oposto do Shabá, do sábado. Porque a ideia do Shabá é assim: eu não faço nada num período, não é porque eu vou ficar descansando só, é porque eu vou descansar na realidade de que Deus provê todas as coisas e não eu. Então eu posso parar, porque o mundo não vai acabar porque eu parei. A Bíblia diz que enquanto dorme, Deus dá aos seus amados. Deus nunca dorme. Quando você dorme, Ele começa a preparar a sua vida para o dia seguinte. Você está descansando e Ele está trabalhando. Isso é confiança. Isso tira a sobrecarga, isso tira o peso. Deus está cuidando da minha vida. Não é para eu viver como se tudo dependesse de mim. Isso fala de controle excessivo, etc. Né? Outro jugo ruim: preciso correr para não ficar para trás. Tem gente que vive nessa tensão: se eu não fizer as coisas, eu vou ficar para trás, eu não posso ficar para trás. Aonde está escrito que você tem que estar nessa correria, nessa competição toda? Essas coisas ferem o seu pescoço, para usar a figura, como um jugo que não está ajustado para você, porque isso não foi feito para você. Viver nessa condição não foi feito para você. Você foi criado e tem o convite de viver sob o jugo de Jesus, que é suave, ajustado a você, para que você se sinta confortável, meio que relaxado naquilo. Então, guiado pelo bom e mais experiente, a sua vida adquira um ritmo de descanso pleno, constante. Não é sobre um dia apenas. Você pode até fazer isso. Não é sobre uma hora que você tira um período. Pode fazer, quanto mais melhor. Mas sobre entender que é uma vida debaixo do jugo suave de Jesus. É isso que Ele está propondo para nós. Vai exigir que você diga não a algumas demandas que estão fora da graça de Deus e dizer mais sim a Jesus constantemente. Eu já falei sobre o sábado, não é? Parar é um ato de fé, declarar que o mundo gira sem seu esforço. Isso é o conceito do Shabá, lá do sábado, que os judeus viviam. Não é simplesmente não fazer nada. Eu tenho direito de não fazer nada. Não adianta nada você fazer isso, se no dia seguinte você volta para o seu jugo pessoal, frenético, maluco. Vou dar conta, eu tenho que dar conta de tudo, eu vou ter que fazer tudo, senão nada acontece. Não adiantou nada. Você não entendeu nada o que é o descanso bíblico do reino de Deus. Saber que Deus está no controle. Essas paradas que você pode vir a fazer são para educar a sua mente,
e trazer seu coração de volta para a realidade que Deus é o meu provedor. Ele me guia, Ele vai me dar ritmo. Ele vai me dar ritmo. Tem um exemplo engraçado da física, gente, que eu nunca fiz essa experiência, mas se você colocar vários metrônomos, lembra que eu falei do metrônomo? Tem uma experiência, não sei os detalhes, mas é mais ou menos isso, você vai entender. Se eu pegar uma mesa assim, que seja capaz de conduzir uma vibração, e eu colocar um pulso forte aqui, tum, 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 e colocar os metrônomos fora de alinhamento, cada um numa velocidade, deixar ali a vibração com o tempo, vai fazer com que os metrônomos começarem a andar todos juntos. É um fenômeno da física. Quem já observou isso alguma vez também, acontece com um relógio de pêndulo. Eles dizem que se você botar 2, 3 relógios de pêndulos, eles não estão alinhados a princípio, né? Você pega um daqui, você pega um dali, cada um está num clique. Todos eles certinho. Eu não sei nem explicar isso, porque é bem inexplicável, parece mágica. Você colocar os 3 juntos, em algum momento todos eles vão estar assim, juntos. O convite de Jesus é para que a gente tenha Ele como nosso pulso. E deixar que, na presença dEle, a vibração daquele pulso na nossa vida determine o ritmo da nossa vida, pessoal. Essa é a figura que Jesus está falando. E Jesus nos traz para esse momento, onde eu tenho que tomar uma decisão. Então eu tenho um convite, eu tenho uma promessa. Eu sei que quem faz a promessa é confiável e é manso. Ele quer o melhor para mim. Mas ele diz que eu preciso tomar esse jugo para então aprender dele como viver uma vida de descanso. E a promessa diz que se eu fizer isso, se eu vier a Ele, confiar na sua promessa, andar com Ele, deixar Ele orientar a minha vida e não me submeter mais a outros jugos, eu encontrarei descanso para a minha alma. Amém? Vamos orar sobre isso? Pode ser? Eu acho que isso é uma coisa geral. Eu queria te contar para ficar de pé, talvez. Vamos deixar o Senhor falar ao seu coração nesse momento. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra que nos relembra, Senhor, o nosso chamado, que nos dá a oportunidade de vermos uma vida diferente. Senhor, eu olho para a minha vida e vejo que ainda há falta de descanso, Senhor. Eu ainda ando em ansiedade muitas vezes, Senhor. Tem dias que eu não consigo nem comer devagar. Mas nós olhamos para a Tua promessa aqui e nós queremos isso, Senhor. Eu peço ao Senhor, todo aquele que está cansado e sobrecarregado, olhe para Jesus nessa manhã. Feche seus olhos e imagine o Senhor mesmo. Imagine o Senhor falando isso para você. Vem, Espírito Santo, ministra o nosso coração nessa manhã. Imagine o Senhor mostrando a você os jugos que você precisa abandonar, talvez curando as feridas do seu pescoço, do jugo que estava machucando. Imagina Jesus entregando o jugo dele, você entrando nesse jugo com ele. A primeira coisa que você nota é: Senhor, mas esse é tão mais leve. Senhor, mas esse parece que foi feito para mim, e foi feito para você. Essa é a palavra para o Senhor, do Senhor para você nessa manhã, para todos nós. Você pode dizer: eu quero, Senhor, esse descanso. Ajuda-me, Senhor, a lançar fora o jugo, Senhor. Tudo que eu recebi, eu fui ensinado, que eu aceitei como sendo o jeito de viver, Senhor. Eu quero o seu jugo, Senhor. Guia-me, Senhor.
Não quero mais essa vida de cansaço. Estou cansado de estar cansado, Senhor. Que a graça do Senhor venha sobre a sua vida nessa manhã. Que Ele aumente a sua fé, que Ele cure o seu cansaço. Mas eu quero esperar também uns minutos. A gente tem esse costume. Talvez Deus queira ministrar o coração de alguns de nós. Já ministrou, mas a direção é dele. Vou esperar mais um pouquinho, Senhor.